Isso da tela. Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, na Rádio Itapuí 100.3. Hoje a gente está com uma convidada super especial nesse programa de autoestima, de autoconhecimento, para a gente elevar, para a gente ter um sábado mais gostoso, um sábado assim que a gente consiga curtir e também com algumas reflexões que é necessário a gente refletir, às vezes é necessário, às vezes a gente olhar para dentro para a gente começar a melhorar. Primeiro a gente se melhora para depois melhorar o outro. O que eu vou fazer agora, antes de apresentar a nossa convidada super especial? Depois eu até vou contar como a gente se conhece, da onde que vem essa nossa relação, mas como de praxe, eu vou ler a nossa mensagem do dia 2 de setembro do livro Meu Livro da Consciência. Esse livro, quem está vendo no YouTube, está vendo a capa do livro. Quem está escutando aqui na Rádio Itapuí 100.3 vai só se deliciar aí com a minha voz. Vamos lá, vamos lá. Ai, como a gente é boba, né? Meu Deus do céu. 2 de setembro. E depois a nossa convidada também vai contribuir conosco com relação a essa mensagem, porque geralmente a mensagem do dia tem algo a ver com o que a gente vai falar. Vamos ver se vai ter sentido também. 2 de setembro, mente sã, corpo sã. A doença é uma forma de nos lembrar que precisamos mudar o nosso jeito de ser e agir. Quando algo em nosso corpo físico não está bem, lembre-se disso. Tente entender a razão de alguma enfermidade. Você tem excedendo o seu ritmo na sua vida? Anda tendo muitos pensamentos negativos e preocupações? Acreditamos que existe uma separação entre o nosso corpo e a nossa mente. Na verdade, está tudo interligado, mente e corpo. Cuide-se dos seus pensamentos, das suas atitudes. Mente sã, corpo sã. Olha só, né? Que mensagem. Eu acho que vai ter tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui. Então, a nossa convidada, eu conheço ela já há bastante tempo, era minha parceira aí de canarinho, de transporte, onde a gente ia para a faculdade na nossa época. Então, assim, já nos conhecemos há bastante tempo. A gente nem fala aqui a idade para a gente não se entregar. Então, é a Fabiane Fraga, psicóloga, né? Eu estou muito honrada por ter aceito esse convite. Então, quero que tu te apresente para os nossos ouvintes aqui da rádio, nosso programa Salto Alto. Fábio, é contigo. E aqui a gente chama de Fábio. Isso aí. Então, Dani, quem está muito honrada sou eu por tu ter lembrado de mim, né? Da nossa história Da nossa também, tempo de história. canarinho, né? E ter me convidado para estar aqui hoje para a gente poder fazer essa troca, poder pensar um pouquinho sobre esses assuntos que a gente se propôs a pensar, a falar, para a gente buscar, quem sabe, né, despertar alguma coisinha para quem está nos escutando, quem está nos ouvindo hoje, e se alguém estiver precisando de alguma ajuda, que possa também se dar conta disso e ir buscar, Sim, né? é o que eu digo que o primeiro passo é a gente reconhecer, né? Quando a gente Exatamente. está escutando e a gente reconhece, realmente eu estou passando por essa situação, isso realmente pode ser, esse é o primeiro passo. Uhum. Fábio, eu quero saber de ti, quais, tu te apresentou, mas o que tu é? Qual a tua profissão aí, para o Tá. pessoal me entender? Então, eu sou psicóloga há 17 anos, não vou entregar nossa idade, mas Só o tempo de formatura. Isso. exatamente, a gente tem um pouquinho mais que isso. Aham. Eu trabalho com a psicologia clínica, né? Então, atendimento aos pacientes, crianças, adolescentes e adultos, as 3 faixas etárias. Eu trabalho também com avaliação de funcionários para trabalho de risco, né? Que é um outro viés da psicologia que vem também entender a saúde mental nesse sentido e poder lidar diretamente com a segurança do trabalho, né? Essa avaliação tem por objetivo a segurança lá no trabalho, diferente da psicologia clínica. Eu estou fazendo uma especialização em psicologia clínica, que é uma área que eu atuo desde que me formei. Uhum. Então, acho muito importante a gente ter também buscar esse conhecimento, né, teórico, porque a prática já vem há bastante tempo aí. Sim. E, na verdade,
a gente se forma, mas a gente não para nunca, não tem como parar. Hoje eu percebo, Exatamente. eu como advogada, tu como psicóloga, mas fora a gente tem que estar sempre estudando. Sim. E vários conhecimentos, assim, não é, eu vou estudar só. Não, tu tem que estudar autoconhecimento, tem que estudar Uhum. psicologia. Até estava comentando com a Fábio que nossas ouvintes, a gente aqui é tudo amiga, tudo a gente passa o sábado de manhã conversando, e eu estava relatando para a Fábio que se eu não fosse advogada, eu seria psicóloga. Porque a gente acaba estudando outras áreas que acabam complementando a nossa formação. Fábio, agora eu quero saber de você. Quais os principais transtornos? O que que o pessoal vai mais, te procura mais? Quais são as maiores queixas dentro de consultório? Sim, eu só queria fazer uma observaçãozinha antes de da gente falar diretamente sobre isso, sobre a mensagem que tu leu Ah, hoje. sim, então já vamos falar da Parece, nossa mensagem. parece que Foi eu feita vim para ti exatamente no dia no dia certo, 2 de setembro, porque olha é só. exatamente o que essa mensagem fala, né? É Uhum, corpo são, mente sã, ou mente sã, corpo são. Uma uhum, coisa está diretamente relacionada à outra. E a gente vê essa realidade aí muito no consultório, né? uhum, Então, assim, falando dos principais transtornos, hoje o principal deles é uhum, a depressão, com certeza, né? As pessoas uhum, que mais procuram ajuda, elas procuram em função de um possível diagnóstico, quando ainda não foram nenhum outro profissional para isso, uhum, e muito aquelas pessoas que já têm esse diagnóstico, né? Aquelas uhum, pessoas que já procuraram um médico, já foram a um psiquiatra, alguém da área, ou até mesmo já fizeram psicoterapia com algum outro uhum. psicólogo antes. Sim. Então, a depressão, ela continua sendo o mal do século, né? Porque Uhum, há anos atrás ela era denominada assim, como o mal do século, e ela uhum. continua sendo. Sim, sim. Um outro transtorno que eu Ah, percebo. mas antes de tu falar do outro Uhum, transtorno, eu quero que tu me fale um pouquinho, porque daqui a um pouco quem está nos escutando, a gente fala depressão. uhum, Mas o que que é? Porque é uma coisa assim, eu tenho diabetes, eu faço um exame de sangue, vai uhum, aparecer lá no meu exame de sangue. A uhum. depressão, eu não tenho um exame, mas qual é o sintoma da depressão para ser Tá. diagnosticado depressão? Tá. Todos os transtornos psicológicos ou psiquiátricos, eles têm critérios diagnósticos, né? Eles têm Uhum, ali uma lista, digamos assim, de sintomas em que a pessoa precisa fechar dentro daquela lista uhum, para para ser poder ser considerado. diagnosticada exatamente com o transtorno, seja ele qual for. A depressão são diversos sintomas, né? O Uhum, principal deles é o desânimo, aquela questão da pessoa muitas vezes não conseguir ter a ideia que não consegue sair do lugar. A maioria se queixa sobre: "Parece que eu não vou conseguir levantar da cama hoje", sabe. "Os meus dias são todos iguais, eu acordo e não tenho ânimo, não tenho motivação, não tenho vontade". Então normalmente esse é um dos primeiros sintomas, é o que uhum. mais chama É o atenção. desânimo, a vontade de não interagir com ninguém. Às vezes ontem estava conversando com uma conhecida minha, ela disse, ai, tô com uma situação na minha família que a minha mãe não quer sair do quarto, só quer ficar Uhum, deitada, não quer uhum. conversar com ninguém. Então, isso pode Pode, ser é. um sintoma de Né, teria depressão. que avaliar, mas pode Claro, ser um sim. sintoma de Uhum, depressão, sim. Junto com isso, podem vir muitos pensamentos negativos, né? Inclusive pensamentos de morte. Então, a gente entraria numa outra área aí, mas muitos suicídios, eles são cometidos por pessoas que estavam num processo de depressão, mais inicial, mais moderado, mas que sim. tinham, se a gente for investigar isso mais a fundo, através dos familiares, dos relatos, dos amigos, se percebe que aquela pessoa sim estava em depressão, né. Além desse desânimo, desses pensamentos negativos, muitas vezes pensamentos de morte, existem também as questões que aí entram mais específicas, como dificuldade de sono, né, ou aquela pessoa que não consegue dormir, ou aquela pessoa que só quer dormir, porque os sintomas da depressão têm muito isso, assim, da coisa ou de mais ou de menos. Quando tá, né, muito alto ou muito baixo, dentro Sim. daquilo que a gente consideraria como normalidade, chama atenção, né. A gente pode também pensar sobre as questões, de alimentação, aquela pessoa que ou fica muito ansiosa, que a ansiedade também é algo que está dentro da depressão, né? Uhum, Ou fica muito ansiosa e come demais, ou pelo contrário, não consegue comer, se nega a comer muitas vezes.
Então, assim, é um conjunto de sintomas que vão levando a gente a fechar um diagnóstico, né? E as pessoas às vezes falam assim: ah, mas eu nunca desconfiei que fulano pudesse estar com depressão, porque ela está sempre tão animada. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes esse ânimo é um falso ânimo. Sim, daqui É a pouco aquele é um ânimo. escape da pessoa não querer transmitir a real situação. Exatamente. É aquele ânimo que a pessoa vai apresentar na frente dos outros, né? Tá numa reunião, numa reunião de família, em algum local público, parece estar animada, mas ela chega em casa e ela deita na cama dela e vai chorar. Então, assim, é uma doença traiçoeira porque tu precisa investigar muito para saber realmente se ela tá ali, né? Sim. Não é olhando a pessoa, não é simplesmente, ah, eu conheço ela e ela não parece ter depressão. Sim, porque é algo que não é diferente de uma doença que tu tem ali, o laudo que tu tem, um exame, né? Uhum, Então, assim, e não está escrito na testa, né? Eu tenho depressão, e exatamente. também eu vejo que às vezes existe muito preconceito Uhum. com relação à depressão. Não sei se tu percebe isso ainda em consultório ou não. Sim, muito, muito, né? Porque assim, o depressivo, muitas vezes, ele é taxado como preguiçoso, É, a nesse falta sentido. de, né? Ah, tá assim porque não tem o que fazer. Né? As pessoas têm muito essa ideia de que a depressão é algo que alguém escolheu ter. E não é isso, a depressão é uma doença e ninguém escolhe ficar doente, né? A doença toma conta. Então, o preconceito muitas vezes é por isso, porque o senso comum, hoje isso já está melhorando muito, a gente também Sim. precisa reconhecer isso, mas ainda existem muitas pessoas que levam isso para um lado ruim, assim, levam isso para um lado de tá se fazendo, né? Sim, Vamos lá, ou levanta não, dessa cama, ou não, vamos sair, deu. sim, ou não tem uma ocupação, por isso que às vezes tem até aquele É, ditado, quando tu tá, tipo, descansando, tu tem tempo para estar pensando em uhum, bobagem, né? Tem uhum, um tem, um ditado popular. uhum. Então, assim, não é Mente assim. vazia, oficina do diabo. Isso, é mais ou menos, isso eu não sabia o ditado, mas a gente acaba escutando, né? Sim. Então, fora esse transtorno da depressão, porque depois eu vou. Aqui a gente está falando agora dos problemas. Depois eu vou querer saber alguma dica, algo que a gente vai fazer para superar isso. E qual o outro transtorno que aparece muito em consultório? Depois da pandemia, a gente percebeu assim que houve um boom do transtorno de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade, ele acabou sendo desenvolvido Uhum, porque as pessoas ficaram realmente muito inseguras, né, com tudo que aconteceu durante a pandemia, ficaram sem sair de casa, sem conviver muitas vezes com seus parentes, com seus amigos, porque não podia ter aquele contato social, né? E aí as pessoas se enclausuraram, acabaram ficando ali dentro das suas casas, algumas não saíram nem para trabalhar, porque ou tinha um trabalho que conseguia fazer sim, online de fazia. casa, Uhum. ou realmente precisou se afastar do trabalho, né? E aí ficou sem trabalhar. Então, assim, a pessoa ficou ali dentro de uma redoma e muitas vezes não soube como lidar com isso. Então, na ansiedade, a gente sabe, passam muitas fantasias pela cabeça, né? A pessoa vê só o lado ruim de tudo, ela fica fantasiando com a morte, né? Os pensamentos de morte na ansiedade também são muito frequentes. Então, é algo que foi difícil e ainda está sendo difícil de lidar, porque as pessoas chegam procurando no consultório, Sim, mas a né? pessoa já chega lá assim, eu estou me sentindo muito ansiosa, ou com a conversa, com a entrevista, no passar ali do tratamento que tu consegue ter Uhum. esse diagnóstico, já a pessoa já chega já dizendo, assim, percebendo algo de errado. Tem as duas situações, né? Tem essa situação em que a pessoa já chega assim dizendo que está no limite da sua ansiedade. E aí, ali na conversa, isso só se Se confirma. confirma. É. E tem a situação em que a pessoa chega com a queixa de que não está bem, mas que ela não sabe o que está acontecendo com ela. Ela não está se sentindo bem, ela não está conseguindo se concentrar, ela não está conseguindo manter uma rotina. Então, assim, essas coisas que elas vão nos falando, né, que vão aparecendo ali, também vão levando para uma questão que remete à ansiedade. Então, mas eu te diria que a situação mais comum hoje é daquela pessoa que já chega assim
Porque ela dizendo chega no claramente, limite, no né? A limite. pessoa acredita que para procurar. Hoje, a gente percebe, muitas pessoas falam assim: ah, a gente tem que sempre ter um terapeuta, a gente tem que ter um psicólogo, alguém sempre nos auxiliando para o nosso autoconhecimento, para a gente ter relacionamentos melhores, né? Mas eu percebo que há um tempo atrás tinha um preconceito para a Uhum, pessoa chegar aí no psicólogo realmente não dava mais. E hoje, uhum. como é que é isso? Realmente a pessoa tem que estar assim num grau de estresse muito grande, a ansiedade também lá em nível muito Hard. elevado, ou a pessoa já começa a procurar quando começa a aparecer os primeiros sintomas. Como é que tu vê isso? Hoje a gente ainda tem o preconceito, né? Infelizmente ainda acontece. Mas se eu pensar há 17 anos atrás, quando eu me formei, ou há 20 e tantos, quando eu ainda estava na faculdade, isso diminuiu consideravelmente. Muitas pessoas hoje conseguem chegar de boa no consultório, né? No sentido assim, não deixam para o último segundo, assim. Elas conseguem se dar conta e não, tá tudo bem, eu vou procurar uma psicóloga, Sim, né? Eu tô precisando de ajuda, ok, eu vou procurar uma psicóloga, um psicólogo. Mas ainda existem aquelas pessoas que tem que preconceito. às vezes até por as pessoas que ela convive, né, terem esse tipo de preconceito, acabar resistindo mais Sim, e chegar lá já realmente no nível máximo, assim, sim. ou já no seu limite Uhum. emocional. Então, fazendo um resumo, eu acho que dá para dizer que o preconceito diminuiu bastante, mas ele ainda existe. Existe. E é algo assim, agora tu falando. Como as pessoas se descuidam da saúde mental. Uhum, Por quê? A minha saúde, física, a minha saúde ali do meu corpo, eu vou no médico, vou no posto, faço um exame de sangue, sei que posso estar com diabetes, pressão alta, o médico me prescreve, eu estou sempre ali fazendo um tratamento. Mas uhum, por que isso não cuida da tua saúde mental? uhum, Qual, né? Porque na verdade teria que cuidar da mesma forma e tu cuida do uhum. teu corpo, bem como a nossa mensagem disse, né? Se eu vou cuidar do meu corpo, com certeza a minha mente também vai estar melhor, né? Uhum. É muito isso, né? Outro dia eu ainda estava comentando com uma pessoa que também estava abordando essa questão, e a gente falava assim, a dor física, ela muitas vezes acaba sendo mais imediata, Uhum. né? Tu tá com uma dor de dente, tu corre no E dentista, vai lá, e sim, né? Porque tu não suporta aquela dor. Ela tá ali, ela tá realmente todo momento incomodando. A dor emocional, na maioria das vezes, para as pessoas que não procuram uma ajuda, ela vai sendo abafada, ela vai sendo escondida, é uma noite sem dormir, é uma noite chorando, né? Aí passa mais um dia, dá uma uhum, tranquilizada, sim, daqui a pouco aquilo ali incomoda de novo, dói, te tira a concentração, te tira o chão, e tu vai levando, né? Porque tu pensa assim, ah, amanhã eu vou estar melhor, uhum, amanhã isso sim, vai mudar, né? Eu vou uhum, fazer alguma coisa, não vou pensar nisso. Pode ser que melhore. uhum, Então, essa dor emocional, ela acaba tendo, para algumas pessoas, até onde dá, um significado um pouco menor. Ela própria coloca esse significado na dor, né? Não é tão importante assim, eu consigo esperar. sim. E a dor física não, porque a gente, desde pequeno, a gente entende que se tem uma dor, tem que Tem que procurar o procurar, médico, tem que né? procurar. A mãe diz pra gente, ah, tá com dor, meu filho, tá com dor, minha filha, vamos no médico, né? E a gente quase não escuta dizer, tá sofrendo, vamos procurar uma psicóloga. E eu fico pensando, Fábio, agora tu contando, né, essa nossa conversa, como deve ser difícil para alguém lá do interior mora lá na zona rural, chegar e se abrir para o esposo ou para a família e falar que está sofrendo, porque acredito que muitas pessoas sofrem sozinhas e solitárias, e muitos companheiros, muitas pessoas da família nem sabem desse sofrimento, Uhum, porque a pessoa, eu não vou falar, acho que isso é bobagem, deixa que isso uhum. passa. Isso tu percebe em consultório? Sim, sim. No geral, né? Não é só com a pessoa mais de idade, que eu acho que com Não, pessoa de mais idade, eu tenho a impressão, eu vendo de fora, que parece que tem uma barreira maior ainda, pode. um preconceito Uhum. maior de procurar, porque acha, não, ainda não é Uhum, o momento. uhum, pode ter isso também, né? Mas no geral,
as pessoas, muitas vezes, como tu bem falou, sofrem sozinhas, né? Até porque, às vezes, dependendo da família, dependendo do círculo daquela pessoa, se ela vai falar para alguém, ela pode ser mal compreendida, né? Sim, sim, Ela eu pode ser acho mal eu acho interpretada. que nesse sentido que daí a pessoa acaba dizendo, não vou falar, porque se eu falar vão achar que é bobagem, Uhum, vão dizer assim, vai arrumar o que fazer, né? Não é exatamente, isso? é isso. É, vai te É, ocupar, vai na roça, isso aí vai, vai vai passar, né? As passar, é pessoas falam, bobagem, para com isso aí vai passar. vai passar. E às vezes a pessoa sofre uma vida toda, Uhum. né? E o que ela precisa, a gente vê alguns casos em consultório, assim, muitas vezes é um desabafo. Ela precisa sentar na frente de um profissional, E falar, né? E falar. conversar. Por isso que É, aqui é o momento desse salto alto, assim, é o momento que eu faço terapia e as nossas ouvintes a gente faz terapia de graça. Eu não sei depois, no final do programa, se vão me mandar fatura, se vão me mandar cobrança, mas a gente faz aqui, né? É terapia uma vez por semana. E, Fábio, eu quero saber outra situação. O que que geralmente desencadeia isso? Uma depressão, um transtorno de ansiedade, é algum problema de relacionamento com o esposo ou com os filhos, é uma briga? O que que geralmente ou não tem um padrão? não tem um padrão, né? Uhum, Isso pode ser desencadeado por diversos fatores, uhum, né? Cada pessoa, inclusive cada pessoa, pode passar por uma mesma situação, eu até falava sobre isso hoje, e entender aquela situação de maneira diferente, né? Eu até citei o exemplo do luto. sim. Algumas pessoas passam por um luto da família, digamos assim, e uma segue a vida, né? Apesar de sofrer, Sim. apesar de sentir, apesar de todo esse processo de luto, consegue seguir a vida, e a outra não. Uhum. Então, elas passaram pela mesma situação, e interpretaram de forma diferente. Por quê? Porque a gente tem experiências diferentes, né? As pessoas têm vivências diferentes e têm mentes diferentes também, né? O que para a mente de um, o emocional de um pode ser algo mais Mais tranquilo de tranquilo para lidar, outro. para Uhum. outro pode não ser. Agora, respondendo a tua pergunta, o que que desencadeia? Normalmente podem ser eventos traumatizantes, né? Traumáticos que a pessoa passou na vida, seja o que for, Briga, abuso, briga, perda, né? Luto, uma separação, uma perda do trabalho, né? A pessoa estava trabalhando, de repente perdeu o trabalho, e todas as coisas internas que vêm com ela, tá? Então, assim, cada diagnóstico vai ter um motivo sim, diferente, vai ter né? tipo Cada pessoa. aquela, como é que eu vou te dizendo? Aquela situação que desencadeou aquele problema. Mas é Uhum, uma única situação ou é tipo um copo d'água? Vai acontecendo a situação, uhum, depois vai acontecendo outra e depois transborda. uhum. Muitas vezes é isso, né? Uhum, Muitas vezes é uma demanda muito grande que aquela pessoa precisa lidar. E aí, às vezes é só um pingo, né? Não é nem um despejar, assim, é só uhum. um pingo, mas aquele pingo Foi o que foi motivou. encheu demais, Sim. né? Então, nunca, quase nunca é um motivo só. As Uhum, coisas vão se acumulando, mas quase sempre tem uma raiz, né? sim. Quase sempre tem algo ali que iniciou aquele Sim. processo. Uhum. Sabe, agora nós vamos para o nosso intervalo, que a gente já falou quase meia hora aqui para nossos ouvintes. Então, quem está ligadinho aqui conosco, vai lá, chama as amigas, as primas, as vizinhas, manda sintonizar aqui na Rádio Itapuí. A gente voltando no nosso intervalo, a gente vai mandar os nossos abraços aqui, igual o programa da Xuxa, tá? Beijo e abraço para os Tá. ouvintes. E depois eu vou perguntar para a Fábio como a gente vai fazer para superar, quais as dicas dela, né? E coisas práticas daí para a gente botar no nosso dia a dia. Então vai lá e chama o pessoal para sintonizar aqui na Rádio Tapuí 100.3. Na sequência a gente volta. Um beijo. Vamos escutar uma música agora. Voltamos do nosso intervalo, vamos dar sequência ao nosso programa Salto Alto, um programa de autoestima, de autoconhecimento. E agora, antes da gente fazer aquelas perguntas para a Fábio, eu quero mandar alguns abraços, alguns beijos para algumas ouvintes, a dona Antônia Brita, a dona Arina, a dona Mônica Muniz, a Zefa.
que é minha cliente, né? Vai lá em casa também, trabalha lá conosco. Ela me disse, Daniela, estou escutando teu programa todos os sábados. Eu disse, então eu vou te mandar um beijo, um abraço bem apertado para ti, Zefa. Né? A gente gosta muito de ti, te admira demais. Quero mandar também para minhas clientes queridas que estão sempre lá me visitando no escritório, me dando retorno aqui do programa que estão escutando. E para você que quer receber um beijo, um abraço bem apertado aqui da Daniela Rocha, eu vou mandar o nosso WhatsApp aqui da rádio. O nosso número é 51 99819 9473. E agora, como é aqui igual o programa da Xuxa, vamos ver se a Fábio tem alguém para mandar um abraço e um beijo. Fábio, tu tem? Ah, eu tenho. Então vai. Eu quero mandar um beijo também a todos os meus pacientes que me acompanham aí, né? Que estão talvez me escutando hoje. E eu participei de um outro programa essa semana e Olha não só. mandei um beijo para Valentina, que é Ah, o meu sim. xodó, minha princesa que tá lá em casa. Uhum. Então, eu quero mandar um beijo para Valentina, aproveitar o Ah, teu espaço claro. aqui e mandar um beijo especial para Sim, Valentina. sim. Sabe, então agora eu quero saber como é que a gente vai fazer para superar essa depressão. Vamos primeiro para a depressão. Uhum. Tá. É sempre muito importante a gente procurar um acompanhamento profissional, né? Porque, assim, a depressão, ela é um transtorno psicológico, psiquiátrico. Então, dificilmente, não é impossível, porque para o ser humano, quando a gente fala de ser humano, nada é impossível, Sim. mas dificilmente vai ser algo que vai conseguir ser tratado sozinho, né? Uhum. A depressão, ela precisa de acompanhamento médico Uhum. com medicação, né? Avaliação do médico para a medicação, e ela também precisa de acompanhamento psicológico, né? Ela Então eu só precisa ir da lá terapia. e pegar aquela receitinha no posto Não. e tomar aquele remédio todo dia vai resolver? A receitinha no posto, se ela foi feita por um profissional que te avaliou, Uhum. sim, né? Sim. O que não dá é que às vezes a gente vê esse tipo de caso, a minha vizinha toma tal Sim. medicação, então eu vou tentar tomar, vamos ver se dá certo para mim. Uhum. Aí dá A um gente vê jeito, muito. porque a gente sabe que às Que vezes acontece existe. isso, Uhum. dá um jeito, consegue uma receita e vai lá e toma o remédio, o mesmo remédio que a vizinha toma, né? A amiga, enfim, o Sim, que deu parente. muito bom para É, amiga, para vizinha. isso jamais é indicado, né? Porque cada pessoa é diferente, Sim. né? E a medicação é uma coisa muito séria. Embora a gente às vezes banalize um pouco, a medicação de um modo geral é algo muito sério, algo que tu tá colocando para dentro do Não, e teu daqui a pouco corpo. pode criar outros problemas, né? Exatamente. Exatamente. Além de muitas vezes aquela medicação que a vizinha toma lá não fazer efeito nenhum para ti. Ou Uhum. porque não é a dosagem indicada, ou porque não é a substância ativa indicada para ti, né? Então, isso jamais, né? Apesar de também a gente precisar deixar muito claro aqui que ainda é uma dúvida das pessoas. Psicólogo não receita. Ia te Tá? perguntar, psicólogo. Psicólogo não receita. Então, por isso que eu grifo essa parte de procurar um médico para avaliação médica Uhum. quando é o caso de tomar medicação, Sim, né? mas o primeiro passo, eu estou com sintomas de depressão. Eu vou na psicóloga ou vou no psiquiatra? Pode ir aonde achar mais adequado naquele momento, mas Uhum. assim, a depressão, normalmente ela precisa do acompanhamento médico junto, tá? Ainda Uhum. mais quando é uma depressão mais severa, né? Que já está num Sim. nível Uhum. mais alto. Então, ela pode ir no médico, até porque, como a gente falou antes, às vezes é mais fácil ir no médico do que ir no psicólogo, né? De Uhum. primeira, ela pode ir no médico, mas ela não deve abrir mão de procurar um acompanhamento psicológico junto com isso. Por quê? Porque a medicação, ela vai ajudar, com certeza, Sim. né? Mas a medicação isolada, ela não vai resolver a Não vai resolver o depressão. problema. O problema continua ali, né? Sim. Aquilo que te incomoda, aquilo que te faz ficar depressivo, que também tem diferença entre depressivo e deprimido, né? De uma forma bem rápida, deprimido é quando a gente fica triste, Fica algum dia chateado com a do situação. mês, algum dia da semana, tu tá lá deprimido, tá triste. Uhum. O que é super normal e todo mundo Sim. deve passar por isso, né? Sim. Ninguém pode viver numa linha reta. E o depressivo é aquela pessoa que tem diagnóstico de depressão. Então,
Sempre sim buscar os dois caminhos, né? Uhum. Porque a medicação pode te ajudar num primeiro momento a dar aquele up necessário, mas o que vai buscar resolver isso, né, é a psicoterapia. Embora, também é importante a gente grifar aqui, não se fala sobre cura. Depressão, a gente não Sim, fala eu sobre ia te cura. perguntar assim, ó. Procurei um médico, procurei uma psicóloga, estou fazendo. Quanto tempo leva um tratamento de depressão? Não tem como eu te dizer isso com precisão. Não Ele tem? pode levar 6 meses ou ele pode levar o resto da vida daquela pessoa, Uhum. do tempo da vida daquela Sim, pessoa, né? tá. Por quê? Justamente por isso. Algumas pessoas reagem, né? Uhum. Fazem ali todas as sinapses necessárias no cérebro para trabalhar isso que está faltando, com a medicação ajuda e o cérebro começa a se refazer e é capaz de produzir aquelas substâncias que Uhum. não estavam produzindo antes, e com a psicoterapia ter esse entendimento todo, né, do todo realmente, e sair desse quadro depressivo, né? Ela Sim. sai do quadro depressivo, não significa que ela está curada. Uhum. Assim como pode ser que ela precise se tratar por um tempo muito longo, Uhum. né? E outra coisa, tive depressão, fiz o meu tratamento. Pode acontecer de voltar? Pode acontecer. Por isso que a gente não fala em cura, Uhum, né? Por isso então, que a gente fala em tratamento, em constância, em autoajuda, em buscar, né, essa uhum. autoajuda, mas não se fala em cura, porque pode voltar, Sim. pode ter E, uma recaída. sim, e algo que eu escuto frequentemente lá no escritório de muitas clientes, assim, mas a minha família tem vários casos de depressão. Mas a minha família já, a fulana já tem depressão, isso é uma coisa da nossa família. É Uhum. assim? Pode Pode ser. ser, né? Pode ser hereditário, Isso é assim, uma de... coisa importante. Isso Uhum. pode ter a ver com a questão hereditária genética, né? A Uhum. pessoa nascer com o gene da depressão Olha só. e ele ficar ali guardadinho a vida toda e tu Uhum. nunca desenvolver uma depressão. Sim. Assim como aí em situações que a gente falou antes, Uhum. De traumas. pode desencadear, né, isso que estava guardado ali e desenvolver uma depressão. Então, os estudos apontam para isso, de que tem também uma causa genética. Por Uhum. isso que é muito comum as famílias, né, Sim, falarem, a falarem gente sobre escuta isso. 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 Mas né, minha mãe teve, a minha tia, então isso já é de família, E esse né? é um ponto muito importante que a gente deve levar em consideração na hora do diagnóstico, né? Se Uhum. já tem um histórico familiar, a mãe, a avó, a tia, uma prima, alguém muito próximo, o pai, né? É muito provável, além dos outros critérios diagnósticos, é muito provável que essa pessoa sim possa ter depressão. Sim. E com relação ao transtorno, como é que a gente vai fazer para superar ele? Só o psicólogo seria suficiente para um tratamento? Tem que ter médico? Transtorno da ansiedade. O transtorno da ansiedade também é muito parecido com a depressão, né? O ideal é que tenha uma avaliação médica. E quando eu falo de avaliação médica, pode ser que o médico avalie aquela pessoa e não veja necessidade de medicação, né? Uhum. Embora seja raro, mas acontece. Sim. Né? Ou às vezes o médico avalia, vamos experimentar essa medicação aí, vamos tomar essa medicação por um mês, vamos ver como é que tu te sente, e às vezes Uhum. acaba não sendo necessário Sim. continuar aquela medicação, né? Mas a ansiedade também, o transtorno de ansiedade, que é diferente, é importante a gente diferenciar isso também. Ansiosos todos nós somos, Sim, vou né? te dizer que a ansiedade é um É, mal do século, a gente tem que ir ainda administrando. mais com a vida corrida que a gente Sim, vive, sim, né? é. Uma coisa é a ansiedade do dia a dia, que inclusive é importante que a gente tenha também, porque se a gente não tiver um certo nível de ansiedade, a gente fica sentado nessa cadeira aqui e não sai mais, Sim, a gente fica né? plenamente só É, curtindo os momentos. né? Então, isso é uma coisa. O transtorno aí já é uma doença Tá, instalada. e qual a característica que aparece mais do transtorno de ansiedade? Tipo, é na comida, é no medo, é no que aparece mais?
Sim, pode aparecer na comida, pode aparecer nas atividades do dia a dia, que é aquela coisa de tu estar sempre pensando na frente, né? Sempre vivendo o futuro. Inclusive a ansiedade está muito relacionada a esses pensamentos, né? De tu não conseguir viver o que tu tá aqui hoje, tu tá sempre vivendo lá na frente. A gente percebe no consultório que tem muito a questão do se. Os pacientes trazem muito se. Ah, mas se isso, se aquilo, mas e aí se eu for lá e se acontecer tal coisa, né? Sim, Então a pessoa já esse fica se, pensando naqueles medos, tudo que pode acontecer de pior. exatamente, né? Esse se, ele já nos dá ali um apontamento de que aquela pessoa não está vivendo do presente, né? Ela já está vivendo lá na frente. Então, assim, só concluindo a tua pergunta, passa por todas essas questões de alimentação, de pensamento, de medo, inclusive pode ter sintoma físico, né, que é aquela coisa da taquicardia, do coração extremamente acelerado, suor, pensamento de morte, sensação que tu vai ter alguma coisa ali no meio da rua ou num local público, né? Então, de novo, toda uma gama de sintomas que fazem com que feche feche o diagnóstico. Agora, transtorno de ansiedade. Eu já escutei, daí tu vai me dizer se é certo, se é errado, porque eu não sou psicóloga, eu sou só uma curiosa na área do autoconhecimento. A função que as pessoas falam. Depressão é quando tu vive o teu passado. E transtorno de ansiedade é quando tu vive só no futuro. É isso? Tem a ver. Tem a ver. Tem a ver, né? Mas não é tão simplista assim, Sim, né? sim, não é essa receita de bolo, assim, que a gente tá falando que num caso seria depressão, no outro transtorno de ansiedade, não. São outras coisas que envolvem também. Agora, Fábio, eu quero saber dicas. Estou com depressão. Como eu posso fazer lá em casa? Daqui a um pouco eu estou escutando, já tomo um medicamento, mas eu quero alguma coisa já para mim melhorar, porque não, né, quero melhorar essa minha depressão, ou vou procurar um especialista, alguém, mas o que a gente poderia dar de dica, assim, de modo geral? Essa questão de querer melhorar é muito importante, mas nem sempre é presente nas pessoas que estão sofrendo de depressão, né? A ideia, muitas vezes, de que não vai sair daquilo ali é muito frequente. Então, a dica que eu diria não é nem para a pessoa que está sofrendo, mas para quem está ao redor dessa pessoa. A rede de apoio. A rede de apoio, né? O marido, os filhos, quando já são adultos, alguma amiga muito próxima, né? De tentar resgatar essa pessoa para que ela possa buscar uma ajuda, ou até mesmo levá-la, né? Claro que nunca contra a vontade, porque isso também não é válido. Mas, assim, pensar junto com essa pessoa, né? Olha, tô vendo que tu tá ruim, que tu tá aí desanimada, parece que tu não tem mais vontade de nada. Quem sabe vamos lá buscar uma ajuda, né? Eu te ajudo, eu tô aqui. Porque às vezes também é importante essa palavra, né? Eu tô aqui para te ajudar. E eu vejo muito, não sei se tu percebe isso, principalmente depois da pandemia, a necessidade da conversa, a necessidade da escuta. As pessoas estão sedentas por ser ouvidas, por estar ali se conectando, conversando, né? Porque tudo tão corrido, é tudo muita informação, tudo muito, né? Tudo muito. Tudo muito. E ao mesmo tempo que as pessoas estão sedentas por serem ouvidas, a grande maioria não tem paciência de ouvir. Às vezes a gente vê em situações do dia a dia. Nossa, sim, a gente, né? Filho vai ali, fala rapidinho, já sai correndo, já arruma uma coisa, já sai. E é assim, a gente não para, né? Às vezes tu vai contar alguma coisa para alguém, né, próximo de ti, e pela metade a pessoa sai. Então, assim, eu acho que as pessoas estão num ritmo tão acelerado que escutar o outro que menos importa naquele momento. Sim, a pessoa só quer pensar no seu umbigo. Também, né? E a pessoa só quer resolver, resolver, resolver. Então, quando alguém senta para escutar, muitas vezes um momento que vai poder ajudar alguém que está passando por uma situação difícil, né? Embora a gente precise também
falar sobre isso, assim, são formas diferentes, né? É muito bom ter uma amiga para escutar, um Sim. parente, uma vizinha, alguém próximo, é muito bom, mas é diferente da escuta profissional. É, que eu ia dizer, porque o que que acontece? Eu percebo que, por exemplo, se tu vai se abrir com um parente, ou tu vai se abrir com teu marido, ou com uma amiga, às vezes aquela pessoa também está envolvida naquela Uhum, situação. Ela daqui uhum, a pouco não vai te dar o melhor direcionamento. Nem sei se uhum. é conselho, vocês falam em conselho. Não, Não, não. A não. gente fala sobre escuta e Isso, sobre sim, sim. trabalhar aquelas É, questões, mas o que eu né? tô dizendo assim, o profissional, vocês dão orientação, mas a gente Uhum, que está conversando lá uhum. com a amiga, é o conselho, né? Sim, Às vezes aquele conselho não é o melhor que sim. eu poderia, né? Mas claro, é o que a pessoa tem também A- para te passar. Até porque a gente precisa pensar que se tu tá conversando com alguém próximo de ti, Uhum. a tendência é dessa pessoa tomar partido a teu favor, porque ela Isso. é tua amiga, ou ela é Uhum. teu marido, ou, né, a tua esposa. Então, assim, a tendência é ela não ter uma visão imparcial daquilo que está acontecendo. Ela vai ser parcial, ela vai tomar partido a Uhum. teu favor, muito provavelmente, Sim. né? E isso não é visão de fora. O que o profissional faz é ter essa visão de fora. Uhum. Tu chega lá no meu consultório, tu vai Me dá um falar, exemplo, ou daqui a pouco eu vou te dar. Depende, é que eu também não tenho essa vivência de consultório, mas me dá um exemplo assim, de algo que acontece, que a pessoa vai lá relatar para ti, tu consegue dar um direcionamento, fala um caos, assim, para nós aqui. hum, a gente, no meu trabalho, eu trabalho com abordagem psicanalítica, tá? Que é uma Uhum. abordagem voltada a questões inconscientes, né? Muito mais desse Nessa linha. fator, nessa linha. Uhum. Então, assim, lá a gente não fala em direcionar, porque Uhum. não é esse, Não né, é o teu objetivo, não é o não é o meu objetivo. objetivo. Tá. O meu objetivo lá como profissional é auxiliar essa pessoa a pensar, a entender e a sentir o que ela quer para a vida dela, né? Uhum. Te dando um exemplo Isso, prático. dá um A exemplo. pessoa chegou lá e falou: Ah, estou pensando em me separar do meu marido, Isso. tá? E Isso, deve ser isso é um recorrente. caso assim que eu estou criando agora, tá? Tá. Não é um caso Sim. verídico, é só um exemplo. Estou pensando em me separar do meu marido. Tu acha que eu devo me separar ou não? É, porque eu acredito que as pessoas vão no psicólogo e perguntam assim: ah, mas eu Uhum. briguei com a fulana, mas eu briguei com meu marido, ou briguei com meu filho, tô com essa situação, o que que eu faço? É Isso, assim que eles chegam? às vezes, né? Às Sim. vezes acontece isso. Então, nessa situação, o Uhum, meu papel lá é ajudar essa pessoa a entender o casamento dela, por exemplo, uhum, né? sim. Então, vamos entender o teu casamento, vamos entender as tuas questões emocionais, vamos entender o que tu sente em relação a isso, né? Vamos entender o porquê que tá te passando pela Olha a cabeça. quantidade de perguntas importantes que a Fábio está falando e que vocês anotem aí. Fala de novo, Fábio. Tá. Anota aí. Entender o casamento, Tá. né? Entender. Então, entender, primeiro Buscar o passo. histórico desse Tá. casamento. Primeiro, entender a situação. Isso. Numa Tá. situação de separação, por Tá. exemplo, né? Que Isso. o Tá. paciente chega lá e diz: Tu acha que eu devo me separar ou não? Tá. Então, o primeiro passo é Como é que entender. eu vou dizer para a pessoa que ela deve se separar ou não, se eu Uhum. não tô, né, ali Sim, tu não tá afim. vivendo aquela situação dela? Tá, Então, o que eu tenho que fazer é ajudar ela a entender a situação dela. tá. Depois, Tá, tu anotou aí, entender. entender o Isso. casamento, né? Uhum. Entender como ela se sente Daí, como ela se sente, tá? em relação a esse casamento. Uhum. Entender, ajudar ela a entender o porquê que ela quer se separar, Uhum. E por que que ela quer? tá? Então, ó, E 3 perguntas. Entender a situação. Depois tu vai sentir, como que tu tá sentindo com relação àquele casamento. E terceiro, por que que tu quer te separar? Isso, e por que que tu não te separaria, tá? né? Porque sim ou porque não? Assim, Exatamente. ver Né? analisar pós e contra. E isso também é importante a gente colocar que não é em uma sessão, Uhum. né? Sim. Inclusive, assim, a teoria fala que um paciente em processo de psicoterapia, ele não deve tomar nenhuma decisão radical já logo no início de processo, Uhum. né? Porque não é assim, então agora eu vou na psicóloga e aí lá ela vai me ajudar a saber se eu quero me separar ou se eu quero, que faculdade eu quero fazer, Uhum. ou
se eu devo agir com meu filho, eu devo deixar ele de castigo porque ele mentiu para mim, ou eu devo fazer qualquer outra coisa. Então, assim, não são decisões que a gente não vai buscar decisões na psicoterapia. A gente vai buscar autoconhecimento para tomar decisões. Tá, isso que eu ia te perguntar. Daí, por exemplo, fiz todas essas reflexões, mas ainda volta esse questionamento para ti? Ou a própria pessoa, após fazer essas reflexões, ela mesmo se percebe se é bom se separar ou se não é? Sim, esse é o objetivo. O Que ela objetivo própria se que perceba. ela, com base em todos esses pensamentos, essas reflexões, que ela que decida se é bom ou se é ruim. Exatamente. Porque é ela que vai continuar vivendo naquela situação, ou de casada ou de separada, Sim, né? vocês acabam não interferindo. Não. Não. É a pessoa por livre espontânea, É, ela que vai. eticamente a gente nem pode dizer, né? Uhum. Nem pode decidir a vida de uma outra pessoa. Inclusive, a gente trabalha sobre isso lá na psicoterapia, né? Olha, o meu papel aqui não é decidir por ti. Se tu tá vindo buscar uma decisão em mim, Não é o tu meu não vai papel. encontrar, né? Porque essa decisão tá em ti. Eu vou te ajudar dentro do processo em tudo que for possível, Sim, né? Te ajudar a buscar essas questões que a gente falou aí, mas não vou ser eu que vou decidir. sim, a pessoa, porque é a vida da pessoa, né? Exatamente, É a vida. né? Até porque a gente sabe que é uma tendência natural do ser humano colocar a decisão para o outro, né? Sim, é muito mais fácil. Um pouco eu vou chegar lá, meu marido, olha, eu fui lá na psicóloga, nosso casamento tá em Uhum, crise e ela me disse que eu tenho que separar de ti, né? exatamente. E eu acredito que deva acontecer isso em algumas situações, uma pessoa que daqui a um pouco Uhum, já está tendenciosa a uhum. tomar uma atitude dessa, de ficar mais, porque a dificuldade de dizer o não, né? É, A dificuldade de se posicionar uhum, perante aquele problema. Então é muito mais fácil dizer assim, foi culpa da Fábio, tá? é. Eu vou me, E né? outra questão, assim, né? Se a pessoa se separa e ficou feliz, Sim, ótimo. sim. Foi uma decisão dela. Mas se ela se separa e ficou infeliz, foi a psicóloga que A falou culpa que era para me separar. a culpa é Né? dela, A culpa é dela. culpa de alguém. Eu nem queria tanto assim, mas ela Sim. falou, então eu fiz e agora deu Deu porcaria, ruim, deu é. ruim. Mas agora com essa tua fala, me veio uma lembrança que eu ando refletindo muito e ando aplicando muito assim na minha vida, da autorresponsabilidade. Uhum, Então lá em casa, as crianças, eu boto auto, se tu quer, tu sabe o que que tu vai fazer, a responsabilidade é tua uhum, e tu sabe as consequências. uhum. Sabe? E por quê? Porque a gente acaba sempre colocando no outro, né? É muito mais fácil dizer assim, ai, lá o meu serviço não está muito bom, ou eu não estou tendo condições financeiras para isso, para aquilo, não tá... as coisas da minha vida não estão acontecendo, mas a Uhum, culpa é de quem? Que uhum. as coisas na tua vida não estão acontecendo. Exato. A culpa não é do teu vizinho, não é do teu marido, é Uhum, nossa, né? A gente que uhum. tem que fazer essa busca para melhorar, para se desenvolver tanto profissionalmente como, né, pessoalmente, na nossa saúde mental. É Sim, isso. é exatamente isso, né? Porque as decisões são nossas. Sempre vão ser. Sim. Né? Mesmo que tu diga, mas eu tinha que decidir assim, por isso. Não, decidiu assim porque tu achou melhor por alguma Assim, razão. claro. Mas a decisão sempre vai ser da pessoa. Sim. Porque daí às vezes a gente toma algumas atitudes precipitadas e depois vem as consequências, e daí tu quer Uhum, botar a culpa em alguém, né? uhum. E é E muito. aí, quando foi tu que tomou a decisão, não tem. É, não tem. Sabe, agora a gente falou da depressão, que daí tu falou a função da escuta, de procurar um profissional. Tem mais alguma dica? A princípio, eu acho que seria isso, Seria né? esse. De realmente buscar, não ficar protelando, não ficar alimentando um sofrimento que pode ser Sim, já ali logo, logo não, mas um sofrimento que pode ter um final, sim. né? E com relação ao transtorno de ansiedade, que dica tu daria para a gente começar a colocar em prática? Tá. O transtorno de ansiedade, ele já é um transtorno assim que a pessoa acaba ficando um pouco mais
consciente, digamos, do que está acontecendo com ela, Sim, né? é algo assim mais tranquilo, poderia dizer isso? Não. Não vamos medir as coisas como melhor ou pior, Sim, mais sim. tranquilo ou mais difícil, mas assim, é algo que a pessoa consegue muitas vezes se dar mais conta e consegue chegar à busca de uma ajuda com mais facilidade, né? Porque Sim. ela já não consegue mais lidar com aquela coisa todos os dias, aquele sentimento, aquela muitas vezes, como eu falei antes, que acaba tendo sintomas físicos, né? Então, Sim. ela por si só consegue, muitas vezes, buscar ajuda, diferente da depressão, que às vezes precisa de um apoio para buscar. Então, a dica é tentar olhar para si e ver, bom, parece que eu não era assim, né? Parece que tem alguma coisa diferente comigo. Eu acho que eu não tô legal, tô sentindo isso. Será que eu posso, de repente, ter alguma coisa que possa ser ajudada, que possa ser melhorada, Sim, né? sim. Então, busca também uma Sim, avaliação. tipo uma autoanálise. Isso. Perceber como é que tu está se sentindo. Porque assim, quando a gente fala de transtorno psicológico, psiquiátrico, não tem algo que eu possa dizer que a pessoa vai curar em casa, né? Não tem assim, eu vou melhorar, vou sair dessa. Dificilmente acontece. Ela sempre vai precisar, quando já é um transtorno instalado, ela vai precisar de uma ajuda, ela vai precisar também, talvez, tomar uma medicação, ela vai precisar passar por um acompanhamento psicológico para que ela entenda aquele momento de vida dela, né? E que isso possa passar, que isso possa ser modificado, que isso possa ser entendido e essa pessoa voltar, então, a ter uma vida um pouco mais tranquila. Fábio, eu quero te fazer uma pergunta com relação que hoje eu percebo, às vezes eu escuto alguns profissionais falando muito da função da vida saudável com relação ao lado da saúde mental. O que tu tem para me dizer com relação a isso? Isso é exatamente, né, a nossa mensagem. É a mensagem. A vida saudável passa pelo corpo e passa pela mente, né? Uma vida saudável, hoje a gente tem aí vários critérios, né, que passam desde a alimentação, exercício físico, inclusive o exercício físico já é sabido que faz muito bem para a mente também, né, por uma série de processamento de hormônios que ajudam a ter essa sensação de bem-estar, né? Então, a saúde mental está diretamente ligada a essa saúde, a essa vida saudável, né? Porque a gente está fazendo um projeto no escritório, cada uma semana traz um estudo para a gente melhorar a saúde mental dentro do escritório. Então, assim, a gente percebe muito que a minha saúde física, a minha vida saudável reflete. Por quê? Porque se eu dormir mal de noite, se eu não tenho uma rotina do sono, no outro dia eu vou estar cansada, no outro dia é muito mais fácil eu me estressar, porque realmente eu já estou ali, né, no limite. Daqui a um pouco eu só como bobagem o dia todo, só doçura. Também meu organismo fica mais inflamado. Eu não tiro nenhum momento para mim de relaxamento, de atividade física, né? Então, isso tudo eu percebo que acaba tendo a relação muito grande com a saúde mental. E isso em consultório é indicado para os pacientes? Sim. É uma sugestão, né? Porque às vezes o paciente chega e fala: eu estava pensando em fazer uma academia, mas eu não sei se eu faço. Por que não? Né? Se é uma coisa que tu tem tempo, tu disponibiliza de recursos para isso, se é algo que está dentro, pode estar dentro da tua rotina, claro que sim, porque, de novo, né, a ligação do corpo e da mente. Se o teu corpo está saudável, a tendência de tu tá com a mente também mais saudável é maior. Então tá tudo relacionado realmente. Sempre indicado. É todo um processo. Agora nós já estamos indo para o final do nosso programa, né? Salto Alto, todo sábado aqui de manhã, das 9 às 10. Então é um imenso prazer estar aqui com vocês, os ouvintes da Rádio Itapuí, né? No 100.3. Eu me esqueci de um abraço que agora quero mandar especial aqui para o seu Neuci da rádio, né? Agradecer a confiança de me dar esse espaço aqui, de estar conversando, né, com a nossa comunidade aqui de Santo Antônio, as nossas
queridas ouvintes patrulhenses e também de todo o estado, porque agora a gente está no YouTube, no Spotify, estamos aqui na rádio. E eu quero fazer a última pergunta para a Fábio, e daí já vou passar a palavra para ela também se despedir dos nossos ouvintes, que é, pergunta como eu faço para ser mais feliz? Que pergunta, né? Nossa! Essa tu não esperava, né, Fábio? Olha, a pílula da felicidade, até disseram que inventaram por um período, mas não funcionou, né? Não funcionou. Que pena. Podia vender na farmácia, né? Podia, né? Agora, sim, fazendo uma análise bem geral sobre isso, né? Cada um encontra a sua felicidade. A gente sabe que o que é felicidade para uma pessoa pode não ser para outra. Sim. Então, é importante que a pessoa também possa se perguntar o que deixa ela feliz, né? Às vezes o que deixa ela feliz é estar reunida com a família todos os domingos. Sim. Às vezes o que deixa ela feliz é ela ter a oportunidade de fazer um esporte. Às vezes o que deixa ela feliz é ela estar estudando, inscrita em alguma coisa que vai fazer ela estudar, pensar se vai crescer. Então, assim, o que fazer para ser mais feliz é encontrar o que te faz feliz. E aí, a partir dessa resposta do que te faz feliz, tu ir buscar isso, né? Tu conseguir criar maneiras, criar recursos de estar mais feliz. É autoconhecimento, né? Se autoconhecer, perceber o que a gente gosta e se permitir, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho tudo na minha vida e eu não sou feliz. Tudo o quê? Sim, Né? sim. Porque às vezes esse tudo tá falando só de questão material. E a questão material nem sempre vai deixar a pessoa feliz. Sim, então, ela não tem tudo na vida, né? Alguma coisa está faltando para que ela se sinta mais feliz. Então, Fábio, teu recado final aí para nossos ouvintes. Então, tá. Meu recado final é só agradecer. Agradecer a ti, agradecer aqui o espaço da rádio e agradecer quem está nos escutando, né? Que acompanhou o programa até aqui. E espero poder ter contribuído de alguma forma para que essas pessoas, né, que possam estar precisando de alguma ajuda, para que elas se encorajem e busquem por apoio, por ajuda, né, porque não tem por que manter o sofrimento. Sim. Então, um excelente sábado para todos os ouvintes que estão aqui conosco, nos prestigiando. Um abraço e aproveita aí o seu sábado, o seu domingo, né? Para fazer essas reflexões aí que a Fábio deixou essas dicas para nós. Um beijo, até o próximo sábado.